Amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Como todos estão acostumados, toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, e hoje é com muito orgulho, prazer e satisfação que recebemos aqui a visita do advogado, jornalista, engenheiro e também presidente da Ferro Frente, a ONG que luta pela volta das ferrovias do Brasil, José Manuel Ferreira Gonçalves, que já está aqui do meu lado, a quem eu agradeço a presença, e voltamos já já para a entrevista aqui no programa Assunto Cidade. Fique conosco, que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Pitanga Mall, o centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem o seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitanga Mall, que garante infraestrutura e conforto para suas compras ou lazer. Passe uma tarde no Pitanga Mall e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Espetinho Leomil, uma opção de espetos com grife. Você também tem o restaurante japonês Debidu, o único com self-service do Guarujá, onde você se serve à vontade com o diferencial dos pratos quentes. No vestuário, a boutique Fruto Doce faz a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Saúde e bem-estar você também encontra no Pitanga Mall, com o talento e a eficiência comprovada da Dinapodóloga. Além disso, o Pitanga Mall também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com a franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitanga Mall. Sinta-se em casa. A casa é sua. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Bem, amigos, voltamos então para o início da entrevista do programa Assunto Cidade. Como eu falei, hoje com a honra, a satisfação e o prazer de entrevistar aqui o advogado, engenheiro e jornalista José Manuel Ferreira Gonçalves. Tem longas ligações aqui com o município de Guarujá e que hoje está aqui para falar com a gente de um assunto interessante. Mas antes de mais nada, muito obrigado pela presença, pelo espaço na sua agenda e um espaço para você dar uma boa noite para o telespectador. Valdir Dias, você sabe que é uma honra para nós. Nos ver. É um prazer enorme estar com você. Me lembro da Rádio Atlântica, do Perina. Meu primeiro emprego. Foi muito bem, foi ótimo aquele período. É um prazer estar aqui na Guaru TV e no teu programa Assunto Cidade. Você debate as questões de interesse aqui da região. E especialmente para poder falar com o público telespectador da nossa querida Vicente de Carvalho, onde eu tenho raízes. Porque eu tenho, inclusive, construído prédio aqui.
e mantenho ainda elos afetivos com a região e com o distrito de Vicente de Carvalho em especial. Certo. A ONG, me permite chamar de ONG, a Frente Nacional pela Volta das Ferrovias, mantém um site na internet onde há uma enquete, uma pesquisa, que pergunta logo de cara ao internauta: você já andou de trem? 40% dizem não andei de trem. Esse é um fenômeno interessante. O telespectador mais jovem, ele não andou de trem. Mas o pai, possivelmente, o avô, possivelmente, andou de trem. Nós tínhamos uma ligação de passageiros entre Santos e Jundiaí. E as pessoas desciam de São Paulo para Santos, por exemplo. Existia uma ligação também com o litoral sul. Banana de exportação vinha pelos trilhos do litoral sul até o Porto de Santos. Mas tudo isso, historicamente, foi sendo abandonado. Colocaram no lixo. Eu tenho feito palestras pelo interior de São Paulo, onde eu vou nas escolas, nas universidades, apresentar o que é a Ferrofrente. A Ferrofrente nasceu numa dessas palestras. Eu tinha lançado um livro, que foi o resultado de um doutorado em engenharia, onde a gente discutia a questão portuária e a questão do transporte de cargas para o porto. E o aluno é espetacular. Aliás, a gente pensa que o doutor aprendeu, mas o doutor aprende mais. Eu tenho dito isso no rádio e na televisão, ouvindo o telespectador e percebendo o que o rádio ouvinte também quer. E o que um aluno diz na sala de aula, ou numa palestra. Uma sala de 500 pessoas, um rapaz levantou e disse: olha, eu concordei com tudo que o senhor falou, mas eu quero saber o que eu posso fazer para ajudar. Aí surgiu a Ferrofrente, que é uma associação civil, sem fins lucrativos, é uma ONG, portanto, sem fins lucrativos, que quer ajudar a discutir em profundidade esse assunto. É um assunto técnico, mas é uma questão extremamente política. Não necessariamente eleitoral, mas extremamente política, e o Brasil precisa acordar porque a gente vem chamando de choque logístico. Nós temos uma economia que vai mal, cresce pouco, e temos um agronegócio que cresceu 7%. Enquanto o PIB cresceu 2,3% no ano passado, o nosso agronegócio cresceu 7%. Eu não sou plantador de soja, nem de milho, nem fabricante de trilho e nem fabricante de vagão ou de locomotiva. Correto. Nós somos um grupo de pesquisadores da universidade que nos reunimos para discutir este assunto, e esse assunto gerou e está gerando uma porção de consequências na esfera, inclusive política. Porque o Brasil está precisando discutir por que nós utilizamos, Aldir. O senhor que está ouvindo, a senhora que está vendo, vocês não imaginam, mas vou dizer um número aqui. 12,5% do nosso PIB vai para a área logística, ou seja, o setor logístico abocanha 12,5% do PIB. De tudo aquilo que o Brasil produz. 12,5%. Isso não acontece no mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, só 8% do PIB vai para isso. Ou seja, nós gastamos muito e mal, o que é pior. Gastamos mal demais. Transportamos mais de 80% de cargas em cima de pneus, em cima de caminhões. O caminhoneiro não tem culpa disso. Que é uma contramão da história, da história e do mundo, né? Absolutamente, totalmente, porque o mundo inteiro caminha de outra maneira. O primeiro conceito que a gente tem que dizer aqui, o conceito de intermodalidade. Não é que o trem é melhor, o trem é mais adequado para distâncias longas. Não tem cabimento trazer mercadoria do Mato Grosso do Sul, no caso soja e milho, e percorrer 1.200, 1.300 quilômetros de distância para trazer até o porto. Isso devia ser feito por ferrovias. Infelizmente, nós não temos ferrovias que transportem em quantidade adequada. Nós transportamos cerca de 50% em cima de trilhos, quando a gente pensa em trigo, em soja e milho. Mas é muito pouco, nós temos que ampliar isso. Agora, historicamente, o Brasil escolheu rodovias. Historicamente. Se vocês vão fazer uma retrospectiva histórica, isso começou lá atrás. Antes, Washington Luiz começou fazendo estradas. Você passa por Washington Luiz, você vem para o Getúlio Vargas. Aliás, tem um filme do Getúlio passando atualmente, não fala muito da questão histórica, mas fala do sofrimento dele, um pouco antes do episódio do suicídio. Mas ele se preocupava com estradas. Depois vem o general Dutra. Não é à toa que nós temos uma rodovia chamada Washington Luiz, uma rodovia chamada Dutra, porque só pensava em rodovias. Depois volta Juscelino. Depois dele vem
o nosso presidente que fez lá no Planalto Central, a capital da República, certo. Que é o JK, certo. O presidente Bossa Nova, que também pensava em fazer em 5 anos o que o Brasil não tinha feito em 50 e fazendo estradas. Exato. Depois houve o episódio da eleição do Jânio, com varre, vassourinha, da corrupção que existia naquela época. Ele se elege, vem a renúncia, vem o golpe, vem Jango, vem o parlamentarismo de ocasião. Estou te fazendo uma retrospectiva histórica rápida, para não cansar o telespectador. Depois daquilo veio o período militar. Os militares também não pensaram em ferrovias. Fizeram a Transamazônica. Fizeram a Transamazônica, por exemplo. Atravessar a Amazônia. Pois é. Aí depois dele veio o período dos homens eleitos pelo voto popular. Né? Em 82, primeira eleição direta de governador, em 85, movimento direta já. E aí o que nós fizemos? Entregamos de mão beijada para o governo federal a ferrovia que tinha sido construída com o sacrifício e com o financiamento, sacrifício do povo de São Paulo e com o financiamento do café aqui em São Paulo. Que era Santos Jundiaí. E várias. Nós tivemos a Mogiana, que nasceu em Campinas, tivemos a Ferrovia Paulista, que era patrimônio da elite de São Paulo. Tivemos a Noroeste. Bom, tudo isso depois ficou sob um guarda-chuva chamado FEPASA. Foram 5.300 quilômetros de ferrovias. Hoje, meu caro Valdir, nós temos cerca de apenas 800 quilômetros de ferrovias em funcionamento no estado de São Paulo, que é muito pouco. 5.300. Só sobraram 800. Só 800. E fizemos uma privatização, um sistema de concessões muito mal organizado. Hoje nós transportamos 25% do açúcar que vem para o porto para exportação em cima de trilhos. O resto vem tudo em cima de caminhão. 98% dos contêineres que descem a serra, descem em cima de caminhão. Só 2% em cima de trilhos. A razão de tudo isso dá para se explicar pura e simplesmente como uma opção para se beneficiar as montadoras? É um conjunto de erros acumulados. O Brasil tem um lobby fortíssimo da indústria automobilística. Das empreiteiras que preferem construir estradas, especialmente pedagiadas, porque adoram fazer estradas pedagiadas. Trilho não dá dinheiro. Não dá tanto dinheiro. Não dá tanto dinheiro. Não, o trilho economiza para o país. Você perde 30% do que você transporta em caminhões, que vai caindo do caminhão. Você perde. Você tem uma porção de redução de capacidade competitiva do Brasil no mundo inteiro. Entendi. Tá? Nós perdemos isso. Nós temos aí prejuízos. Só a Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, fala que a capital de São Paulo, a maior cidade do país, perde 17 bilhões por ano por causa de uma logística equivocada, incluindo aí problemas de saúde, porque isso tudo gera problemas ambientais, problemas de saúde. Então, nós temos uma gama enorme de problemas. Agora, uma pergunta recorrente que eu recebo é o seguinte: bom, mas e o caminhoneiro? Se vocês colocarem trem, o caminhoneiro perde emprego? Não, não perde. O caminhoneiro vai fazer percursos menores, de uma forma mais humana, de uma forma mais responsável. Tem espaço para todo mundo, até porque tem falta de operador de transporte rodoviário, porque nem mais caminhoneiro a gente chama. Se você entrar num caminhão hoje, ele é tão moderno, com tantos equipamentos, que você tem que estar capacitado para aquilo. Então, nós não vamos perder essa chance. Nós estamos até importando gente para operar caminhão aqui no Brasil. Estamos trazendo de fora, inclusive. Eu pergunto se é pura e simplesmente essa opção para beneficiar a indústria automobilística, porque, por exemplo, um outro dado que eu retiro do site da Ferrofrente é que os Estados Unidos, por exemplo, que é o país berço do automobilismo, o carro, né? Mesmo lá, o transporte por veículos rodoviários não chega a 40%. Não chega. A Rússia é 8%. Estamos tentando beneficiar mal, inclusive, né? Porque, veja, o que a gente tecnicamente chama, isso eu não quero cansar o senhor e a senhora que estão ouvindo, você jovem que está ouvindo aí, você comentou isso no começo. Pessoal, é interessante. Nós transportamos muita carga em cima de caminhão. E por quê? Nós fizemos uma matriz, tecnicamente se chama de matriz de transportes. A matriz é assim: nós temos que desconcentrar da rodovia, levando para a ferrovia e também para a hidrovia, e também pensando em dutovia. Mas não dutovia como nós tivemos aí na Vila Socorro, alguns anos atrás, que morreu gente, que tinha casa em cima do duto da Petrobras. O que nós temos que ter é organizar isso aí. O Brasil é grande, as oportunidades são imensas, o mundo olha o Brasil com olhos de grande interesse.
Comitivas do mundo inteiro estão visitando o Brasil para trazer equipamentos, por exemplo, ferroviários. A Espanha se especializou em trem de passageiro. A Rússia em trem de carga, a China em trem de carga e outro. O Japão está com trem a 500 km por hora. E se nós trafegarmos a 70 por hora, vai descarrilhar e vai matar a gente. O que tem acontecido no interior de São Paulo. São José do Rio Preto, no final do ano passado, morreram 8 pessoas por irresponsabilidade da concessionária chamada ALL, América Latina Logística. A mesma que opera aqui no Porto de Santos. Que opera aqui no Porto de Santos. Que desce a serra, nós descemos com 2 sistemas. O sistema da Quermalheira, que é a MRS, que desce minério de ferro ou outro tipo de produto. Que não é por simples aderência, é uma inclinação muito... E foi desenvolvido pelos brasileiros com o apoio dos ingleses. Uma coisa centenária. Muito bem, modernizou tudo isso. E temos o outro sistema que é de aderência, que desce pela malha, que desce a LL. E que desce de forma onde eles não fazem manutenção preventiva. Olha, a cada quilômetro, cada 1.000 metros, a gente tem mais ou menos 1.700 dormentes. Um pouco mais, um pouco menos. 1.700 dormentes é o sapato do trilho. Imagine que aquilo é uma madeira tratada. Com o tempo, se aquilo não for substituído, apodrece. Agora imagine um trilho assentado sobre um sapatinho, eu estou dizendo assim para ficar bem claro, podre. Claro que vai descarrilhar. Isso aconteceu muito, está acontecendo com cargas. Falta de manutenção. Falta de manutenção preventiva. É uma rotina. Agora estão negociando a entrada da Rumo Logística, que é um braço da Cosan, que exporta açúcar, e que também é uma coisa que nós estamos vendo com muita preocupação, que você aumenta a possibilidade do transporte de açúcar e, teoricamente, diminui a capacidade de transporte de soja e milho, que é onde vem de mais de longe, lá do Mato Grosso. O açúcar vem do interior de São Paulo. Claro que a gente tem que aumentar, mas a gente tem que investir mais. Como é que seria o impacto na Baixada Santista se o país, da noite para o dia, resolvesse investir mais no transporte ferroviário? Olha, não é só da Baixada do Brasil como um todo. Você teria redução dos alimentos, você teria aumento do PIB, você teria geração de emprego, você teria redução de mortalidade nas estradas com menos caminhões. O caminhoneiro não, coitado, ele é obrigado a cumprir um horário rígido. E é obrigado a dormir na estrada, fica em fila dupla, fica em fila tripla. Agora, os pátios de regulamentação, os pátios que estão aí tentando, de alguma forma, tirar os caminhoneiros das estradas, melhoraram um pouco. E aí vem um perigo. Porque o homem público pega e diz assim, bom, então já resolvi o problema. Não resolveu. Isso é como quem levanta o tapete, a dona de casa sabe bem o que eu estou falando, levanta o tapete da sala e joga o lixo embaixo. Não pode. A gente tem que fazer um sistema logístico integrado, inteligente e usar a ciência para isso. Dá para fazer. Só que são obras, Valdir, para 20, 30 anos. Algumas são imediatas. Quer ver um exemplo de coisa imediata? A duplicação de Campinas até Santos, que a LL prometeu e não conclui. Sabe por quê? Erraram no projeto. Colocaram um projeto passando por área de índio. Depois a culpa é do índio, ou a culpa é da FUNAI, ou a culpa é do meio ambiente, ou do Ministério Público. Não, a culpa é do erro de projeto. Exatamente. Quando você vai projetar, você tem que ver onde que você está. No caso do índio, não dá nem para dizer que não sabia que o índio estava lá. Pois é, mas eles são centenários, estão aqui de nós. É uma falta de visão estratégica e de olhar por cima. A gente usa uma ferramenta no planejamento que é o geoprocessamento. O que é geoprocessar? É colocar latitude e longitude nos pontos importantes. Construir uma base cartográfica e comparar mapas. É muito comum a gente comparar se aumentou o desmatamento, diminuiu, se o fenômeno do aquecimento global, com o aumento do nível médio dos mares, significou que a praia reduziu, ou engordou, ou emagreceu, vamos dizer assim. Então a gente vai comparar imagens, só que você tem que comparar imagens comparáveis, tem que fazer o que a gente chama de base cartográfica. Infelizmente, para você poder tirar uma conclusão inteligente e correta. Você vai comparar coisas incomparáveis e vai tirar conclusões absurdas. Então, nós temos como fazer isso. O ferramental existe. Temos que construir uma grande matriz logística. Né? Temos que verificar para onde esses fretes estão indo, para onde essas cargas estão indo. Criar instrumentos de verificação de origem e destino. Tá? O VLT, por exemplo, é uma coisa que a gente pode falar que também é um bocadinho. Que é uma promessa. Tem que vir para o Guarujá, tem que ir a Cubatão, tem que ir à área continental de São Vicente. É um erro o VLT sair de Santos e vai até antes da Imigrantes de São Vicente. Não chega até a área continental, que é onde está
o grosso volume da população. Fica parecendo até um trenzinho turístico, na medida que não atende o grosso da população. E me parece uma coisa meio elitizante, uma coisa que parece assim, que o povo é bom na hora do voto, mas o povo dá trabalho, o povo vai entrar no trem, vai criar problema. Tem alguém que possa pensar, quem pensa assim, pelo amor de Deus, precisa rever os seus conceitos, precisa ser um pouco mais generoso, para pensar que política existe para isso, é para fazer coisa para o interesse coletivo. Eu estava num debate, tinha no emissor de rádio em Santos, e um vereador do PT lá de Santos estava debatendo comigo e disse assim, mas é difícil, a gente agrada um lado, desagrada o outro. Eu falei, não, a política não foi feita nem política para agradar. Tem que fazer o que tem que ser feito, é governar. O legislativo é legislar. Administrar conflitos, né? Pois é, agora aqui não pode. E conviver com as divergências que são naturais. Se você vê um grupo que quer um atendimento a uma reivindicação legítima. Outro grupo quer o atendimento a uma outra reivindicação igualmente legítima. Isso vai estar em conflito? Então você precisa tomar decisões. E dizer não, viu, Valdir? Tem que dizer não. A gente está falando muito do transporte ferroviário com relação à produção nacional, à produção de cargas, do transporte de cargas. E o trem... Passageiro? O trem de passageiro acabou, se esqueceu. Mataram o trem de passageiro. Não é nem, isso não poderia se chamar de saudosismo, talvez? Não. Há quem pense... É o seguinte, porque alguns que defendem a volta do trem podem estar defendendo por razões saudosistas. Nós estamos defendendo por razões logísticas. Entendi. Não tem sentido, não que o saudosismo não deva ser respeitado, nem que a história deve ser jogada fora. Eu disse a você da Estação da Luz, eu falei rapidamente, senão eu vou falar um pouquinho disso. O trem saía de Santos e chegava até a Estação da Luz. Né? Então, veja, não, eu não sou contra esse saudosismo, pelo contrário, o trem turístico é importante, o trem regional é importante, mas é preciso ter uma concepção clara do seguinte. Nós merecemos, ao contrário do que disse o nosso ex-presidente da República, que disse que é babaquice ter metrô para levar até o estádio da Copa do Mundo, não é babaquice não, até porque se fosse babaquice, eles não tinham projetado isso como uma espécie de legado da Copa, que eles iam deixar. Estava na carta de princípio. Estava na carta de princípio, então não é tamanho babaquice. Babaca foi quem colocou, então. Eu nem me refiro a ele dessa forma, ele foi um ilustre morador de Vicente Carvalho, nós sabemos disso, naquela época não era tão ilustre assim, eu conheço há muitos anos, agora de qualquer maneira eu divirjo com respeito. Agora, babaquice não. O sujeito, nós temos todo o direito de exigir transporte de qualidade. Conforto. É dever do Estado, como saúde e educação é dever do Estado. Não dá para dar transporte de baixa qualidade. Abrigo de ônibus caindo aos pedaços, ônibus que passa de vez em quando não passa. Aliás, questão de ônibus é uma disputa enorme, porque gera apoiamento político. Então ninguém toca nesse vespeiro. Então a gente tem que mexer. Na questão logística, integrando, por exemplo, a questão aquaviária da região. Eu sempre dou um exemplo, Valdir. Quem conhece bem a rodoviária e o PAN, aqui em Guarujá. Atrás do PAN, aquele posto de saúde, tem um rio. Aquele rio, eu estou dizendo isso inúmeras vezes, já disse em outras ocasiões, eu vou dizer, aquele rio podia ser navegável. Você pode explicar isso no segundo bloco? Vamos lá. Então vamos fazer um pequeno intervalo, a produção já estava me cobrando ali. Fique conosco, que é rapidinho para saber como que o Guarujá poderia se beneficiar do transporte ferroviário e também aquaviário. Zé Manuel vai explicar para a gente já depois do intervalo, que é rapidinho. Fique com a gente. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.
Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Pitanga Mall, o centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem o seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitanga Mall, que garante infraestrutura e conforto para suas compras ou lazer. Passe uma tarde no Pitanga Mall e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Espetinho Leomil, uma opção de espetos com grife. Você também tem o restaurante japonês Debidu, o único com self-service do Guarujá, onde você se serve à vontade com o diferencial dos pratos quentes. No vestuário, a boutique Fruto Doce faz a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Saúde e bem-estar você também encontra no Pitanga Mall, com o talento e a eficiência comprovada da Dinapodóloga. Além disso, o Pitanga Mall também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com a franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitanga Mall. Sinta-se em casa. A casa é sua. Voltamos então para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje com a honra de entrevistar aqui o engenheiro, jornalista, advogado e uma série de outras formações acadêmicas, José Manuel Ferreira Gonçalves, que no momento preside a Ferrofrente, é a Frente Nacional pela Volta das Ferrovias. No primeiro bloco, o José Manuel explicou aqui com bastante propriedade as vantagens do transporte ferroviário sobre o transporte rodoviário, que foi, infelizmente, aí a opção feita pelo Brasil ao longo das últimas décadas. Além das vantagens econômicas, há também as vantagens sociais e até de saúde pública, visto que a queima do óleo diesel produz aí malefícios para toda a população, inclusive e também os prejuízos econômicos que a opção pela rodovia acabou deixando ao país. Na região, nada mais importante do que o sistema ferroviário também, porque poderia desafogar essas questões de trânsito, de logística, principalmente com direção ao Porto de Santos, e também o transporte aquaviário, que é o assunto que eu lhe interrompi na passagem. Estava começando a te falar. Estava começando a explicar atrás. Um exemplo concreto. Um exemplo concreto em Guarujá. Você tem lá, a pessoa chega de... Imagine uma situação hipotética, só para você imaginar. A senhora chega de São Paulo pela rodoviária do Guarujá. Imagine, saindo da rodoviária e pegando um barco ali no rio. Atrás do PAN. Atrás do PAN, se não houvesse o PAN, foi mal construído ali. Você podia ter um terminal intermodal ali. Isso. Você pega e vai de barco para Santos ou para São Vicente. E tem toda uma conectividade, inclusive com ferrovia, porque a Conceiçãozinha está ali pertinho. Você poderia ter uma conexão próxima, inclusive. É possível. Entendi. Agora, o que é preciso? Primeiro, olhar a região como um todo. Nós somos 9 cidades da região metropolitana. Codesp tem 80 quilômetros de ferrovias. Administra 80 quilômetros de ferrovias. Codesp tem ótimos engenheiros, tem grandes técnicos, mas infelizmente perdeu a sua força política. Virou uma administradora de shopping center. Na verdade, ela define quem vai ocupar que área da região portuária. E muitas vezes de uma maneira não muito técnica. Não é? Com pressões e contrapressões, mas eu sempre ressalvo a qualidade de alguns homens que lá estão e que merecem todo o nosso respeito. Isso não é palavra de quem quer ser simpático, é uma realidade. Tem que ser justo. Agora, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que criar um cinturão ferroviário em toda a região. O trem não precisa passar no meio da cidade. O trilho que passa no meio da cidade pode ser utilizado como trem
de superfície, ou veículo leve sobre trilhos. Como utilizar as linhas que vão lá para o litoral sul, utilizar esta aqui de Guarujá, Itapema, essa aqui, na nossa Vicente Carvalho, até quase Guarujá. De alguma maneira conectar isto e pensar também em levar até, por que não, pensando em levar numa solução de monotrilho por cima da Adhemar de Barros até o terminal de barcas e de ônibus. Você pode conectar de forma grandiosa. Dinheiro tem. O que não tem é projeto. O Brasil tem recursos. O que nós não temos tido a capacidade, é de gerar bons projetos. Exato. Nosso governo ficou 3 anos, o governo federal, para comprar 1 metro de trilho na China e não conseguiu comprar, e por isso as ferrovias estão parando. Trilho, que a gente exporta minério de ferro, eles fabricam com o nosso minério o trilho que depois a gente importa e não consegue nem trazer. Estamos comprando ferro de volta, mesmo assim não conseguimos comprar. O ministro está indo lá para conversar. O César Borges, a gente conversou com ele, ministro baiano, uma simpatia, mas que não entende muito do riscado da questão logística. Aliás, não é culpa dele, inclusive. É culpa do sistema que nós inventamos, que é o sistema de presidencialismo de coalizão. Então, o partido entra no governo, participa, o governo dá um espaço, não é, para o partido, não em troca de políticas que o partido defenda e que o governo defenda, que se ajustem. O ministério tal, lá, porque vai ter alguma maneira, alguma vantagem, e aí você vê episódios como Mensalão e tudo mais. Isso aí está errado. Então, nós temos que olhar a Baixada, voltando a dizer isso. Por que não fazer a integração rodo, hidro e ferroviária? Estou dando um exemplo concreto do Guarujá. Concreto. As pessoas poderiam sair dali, chegam em São Paulo, querem ir de barca direto. Por que eu vou congestionar já congestionadíssima Adhemar de Barros? Por que eu não posso fazer isso através da água? Por que eu não posso pensar num veículo, num monotrilho passando em cima da Adhemar de Barros, que ocupa um espaço pequeno e que é até bonito? Por que eu não posso pensar? Posso, mas os caras têm que pensar grande. Nós temos que pensar em trazer recursos. Agora, Guarujá não planejou e não planeja a cidade há muito tempo. O último prefeito que planejou alguma coisa foi o Jaime Dage, que fez a Caiçaras e a Dom Pedro. De lá para cá, os prefeitos que sucederam, o Valdir, teu xará, fez o Guaibê. Mas de lá para cá, o que a gente vê é tapar buraco daqui, tapar buraco dali, mas não é crescer, não é ampliar, não é melhorar. Para pensar uma cidade, ou um estado, ou um país de forma grande para o futuro, não dá para ignorar um transporte ferroviário. Nunca, nem o transporte coletivo de modo ferroviário. Não dá, e é injusto. Nós estamos pagando mais caro os alimentos. Nós estamos transportando as pessoas de uma maneira equivocada. O VLT, todo mundo aplaudiu o VLT, ótimo, tinha que ir até Continente em São Vicente. Mais que isso, tem que trazer, passar pelo túnel, que a gente torce para sair, e chegar aqui em Vicente Carvalho. Chegar em Guarujá. Tem que vir. Tem que ir a Cubatão, tem que integrar. Quando você faz um sistema conectado, você tem passageiro. Quando você faz um sistema de carga conectado, você tem carga. Funciona. Agora, é preciso distinguir uma coisa aqui. Transporte de carga não precisa ser subsidiado, porque a carga paga o transporte. Se for bem inteligente. Melhor ainda. E se você construir centros de concentração de carga e centros de distribuição de carga. Costumo dizer isso. Não vai passar na porta de cada fazenda ou de cada indústria um trem ou um barco. Mas o caminhão sai dali, leva ao centro que concentra aquelas cargas, tira da fazenda ou da indústria e leva. Ali você tem o caminhão percorrendo um percurso menor, depois vem o trem, ou a hidrovia, ou as duas modalidades, e depois você vai ter o caminhão de novo distribuindo no centro de distribuição de carga. Como você falou antes, não é tirar o emprego do caminhoneiro, é criar um sistema onde ele atue em distâncias menores. E não vindo do Mato Grosso até aqui. Não, isso é loucura, porque é loucura para o país. Nós estamos perdendo. A gente fala de competitividade, mas o empresário não fica com prejuízo. Quem fica com prejuízo somos todos nós. Qual o país que mais investe em ferrovia? Olha, você tem, nesse momento, como eu disse, o Japão, que é um país pequeno quando comparado com o nosso, investe uma enormidade em ferrovias. Eles estão pondo um trem de 500 km por hora. Você tem a Rússia investindo, você tem a China investindo, você tem a Índia investindo, com um sistema antigo que eles tinham lá, estão investindo. O mundo da África do Sul está investindo. Você tem muitos países, fora a Europa, que mantém o que já existia.
Londres, por exemplo, e Inglaterra, eletrificaram no começo do século passado. Nós tínhamos trens eletrificados, por exemplo, até Bauru. Exato. Nós jogamos fora tudo isso. Então a gente quer resgatar isso, mas quer modernizar. A gente não quer simplesmente voltar para o mesmo percurso, porque não tem sentido. Você tem que calcular bem onde estão as demandas. Exato. E usar um conceito de macro-região. A Ferrofrente tem esse mapeamento. A Ferrofrente estuda isso, está fazendo convênios com universidades, ela está buscando técnicos, especialistas, e ela tem só 3 meses e meio de existência. Ela está crescendo, mas vai crescendo de acordo com a evolução dos acontecimentos. A gente quer que, primeiro, nesta fase, eu estou falando, dando entrevistas como esta aqui, que eu tenho a honra de estar aqui com você, porque além de você ser um bom jornalista, um bom colega que gosta do que faz, você é um amigo antigo que eu não via faz tempo, né? Você é uma pessoa que a gente tem admiração e eu, à distância, eu via sempre falar bem da tua conduta, né? Então a gente gosta de saber que as pessoas estão fazendo. Não conheço o Rodrigo, até quero conhecer o Rodrigo, que é o proprietário da Guaru TV, e sei que é um moço que está se esforçando também para desenvolver. É uma honra. Eu parei o carro aqui perto e vim a pé. Eu disse, que bom que eu pude caminhar e vi uma televisão ali, a TV a cabo, que transmite a Guaru TV, a Guaru TV aqui. Eu acho que isso é um sinal de progresso, um sinal de desenvolvimento. Mas não tem lugar para estacionar. Não tem lugar para estacionar, porque não se pensa. Primeiro que tem mais carro, outra coisa, a concentração de carros. Exato. Se você pegar as regiões metropolitanas, você pegar a região de São Paulo, região de Campinas, a região da Baixada Santista, vou ficar nas 3, e somar a área que elas ocupam. Elas ocupam proporcionalmente cerca de 5,5% do território do estado de São Paulo inteiro. Só 5,5%. Só que 60% ou mais da população está aqui. E 60% ou mais dos veículos estão aqui. Não tem espaço. E depois também não foi planejado. Você podia fazer pátios de estacionamento da própria municipalidade. Exato. Você podia criar, desapropria áreas, encontra mecanismos e faz isso. Com ligações com transporte coletivo. Sim, um transporte coletivo bicicleta. Aqui, por exemplo, a bicicleta é um veículo de transporte e não é de lazer apenas. Não. Grande coisa da população utiliza a bicicleta. Muitas vezes o veículo número 1. Pois é. O sujeito tem. E por que não integrar? Exato. Como no mundo inteiro. Você tem integração. O sujeito anda, coloca a bicicleta no trem, coloca a bicicleta no metrô, claro, né? E vai, caminha. Nós temos que integrar as modalidades. Aqui o que a gente vê é um conflito, mas não é um conflito só aqui. Claro. Aqui eu aproveito para dizer uma coisa, Valdir. Preciso fazer um choque. Eu disse a você, um choque de competência na área logística. Nós estamos sendo incompetentes historicamente nisso. E é preciso fazer um choque cultural. Mudar a cabeça do brasileiro. Eu comecei essa história toda, não sei se eu te contei, vou contar para o público, telespectador. Eu tive uma doença brava, estou bem, felizmente sobrevivi, etc. Mas eu fui atender uma criança que tinha câncer e a criança com 5 anos de idade, eu fazia parte de um movimento chamado Make-A-Wish, não sei se você conhece esse movimento. É o seguinte, ele atende o desejo de uma criança doente no hospital. Então a gente ia lá. Por exemplo, a criança queria fazer um aniversário com um ídolo do futebol. O Ronaldo a gente costumava levar, o Marcos era campeão de idas também, porque é um bom rapaz que foi goleiro do Palmeiras, sujeito de bom coração. Bom coração, boa muita ida, gente assim. A gente ia lá e eu fui numa dessas ocasiões, fui conversar com uma criancinha de 5 anos de idade e um menininho com câncer. E ele tinha acessos aqui na veiazinha, aquele para colocar a quimioterapia, tudo isso. Eu perguntei para ele, o nome dele, o nome do meu filho. Perguntei, Marcelinho, o que você quer? Ele disse, eu quero uma festa Hot Wheels. Eu não sabia o que era isso. O senhor está ouvindo aí? O senhor está vendo? Eu, não sabia o que é isso. Que é o tal do carrinho. É um carro miniatura. Aí eu não acreditei naquilo. Primeiro que me assopraram rapidinho. Não, é um carro pequeno, é uma miniatura. Aí eu descobri depois, tem gente que coleciona isso. Exato. Tem espaços enormes em São Paulo, no Brasil inteiro, de gente que coleciona isso. Tem gente morrendo de fome e gente colecionando carrinho. Não é da nossa época, que a nossa época é a época do trenzinho. Mas olha só as coisas, como é que esse país é impressionante. Aí eu tive apoio desse pessoal, colecionador, que me ajudaram nisso. Mas aí eu não acreditei no menino. Eu falei, será que esse menino foi sugestionado? Né? Alguém assoprou para ele? Eu falei, Marcelinho, desenha para mim. Ele com o bracinho machucado, ele pegou e desenhou um carrinho. Ou seja, no imaginário daquela criança, e pode ser que isso não seja um fenômeno nosso, seja mundial, há na cabecinha
das gerações, o carro, o caminhãozinho. Exato. Não tem o barco, não tem o trem. Exato. Então é preciso mudar a cabeça. Então, uma das motivações nossas é levar esta fala para as escolas, não só para as faculdades. Claro, Os livros que nós estamos preparando são livros para um colégio, falando de modalidades de transporte, de energia. Você falou de doenças, por exemplo. A ONU, a questão de 3 meses atrás, finalmente assumiu o que o Paulo Saldiva, que é um excelente pesquisador em São Paulo, que cuida muito da questão de saúde e das conexões com as questões ambientais, vinha dizendo há muito tempo. A ONU assumiu. Isso, a poluição do ar, mata, dá câncer. E é verdade. É verdade. A ONG Ferro Frente tem 3 meses e meio, como você falou. Assim, rapidamente, para a gente, o tempo estourando, você pudesse explicar qual é a perspectiva. Você vê alguma sensação, algum vento de mudança na perspectiva do Brasil? Eu estou sentindo o seguinte, eu tenho conversado com os presidenciáveis, eu tive outro dia em Cotia, conversei com o Aécio, eu falei com a Marinda, estou para conversar mais perto com o Eduardo Campos, eu quero conversar com o governador de São Paulo, fui ao SCAF na Fiesp, estou conversando. Eu estou sentindo, a Fiesp, por exemplo, esta semana aqui está discutindo logística e todas as questões que envolvem logística. Eu acho que nós estamos contribuindo. Uma contribuição pequena, modesta, mas é uma contribuição sólida para colocar na pauta do país a discussão da questão logística. É preciso explicar direitinho para a população que nós estamos andando para trás. É um desserviço falar em babaquice. É um direito nosso, nós temos que exigir qualidade dos ônibus, dos abrigos de ônibus, dos espaços de estacionamento, das conexões com rodovias, ferrovias, hidrovias. Nós temos que fazer isso e é isso que a gente está fazendo. Eu sinto que os ventos estão mudando. Que bom. Mas é uma coisa que tem que ter muito fôlego, né, Valdir? Que a ONG Ferro Frente tenha bastante fôlego para levar essa ideia e que o Brasil tenha esse projeto de futuro. Obrigado. A gente não vai caber tanto carro na Baixada, nem nessas regiões, nem no estado. Não dá e não tem cabimento, porque carro não é mal, mas o que não pode, depois quando o carro não cabe, faz rodízio. O sujeito compra outro carro para burlar o rodízio. Aí paga imposto, o governo adora imposto também. Então tem um ciclo vicioso que nós temos que trocar por um ciclo virtuoso para o país crescer de forma organizada. Tá certo. Devanel, só tenho a agradecer sua disponibilidade de ter encontrado um espaço na sua agenda. Sei que você saiu rápido de uma reunião em São Paulo para vir dar entrevista. Mas foi uma honra, muito obrigado. Nos colocar à disposição, nós aqui do programa Assunto Cidade, para difundir toda e qualquer ideia tão ótima como essa. Estamos às ordens. O que você convoca, agora o TV chama, a gente vem, bate continência, e o programa Assunto Cidade, e você, meu caro Valdir, muito obrigado de coração a esse convite. Tá certo. Muito obrigado então pela entrevista. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.